creio que a gente vai ouvir aquilo que o Espírito Santo vai falar. A gente sairá abençoado daqui para as nossas casas. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ele chamou o Senhor Deus, ao homem e lhe perguntou: onde está? Verso 10 a gente encerra. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Você que está de pé pode se assentar, crendo que Deus tem uma palavra profunda ao seu coração nessa tarde. Nessa rápida introdução, eu começo falando que Adão é alguém que foi gerado para dar certo. Precisamos entender aqui que Adão é alguém que Deus selecionou para dar certo. Não tinha como dar errado. Tudo foi programado de um jeito certo para dar certo. Adão tinha todos os motivos, todos os prazeres, todas as qualidades, tudo para dar certo. Eu te provo em 4 coisas para você entender que Adão realmente nasceu para dar certo. Em 4 motivos eu vou te fazer entender que Adão é alguém que foi gerado para dar certo. Vamos lá. A primeira coisa que me faz acreditar que Adão é alguém que nasceu para dar certo é pelo ambiente que ele mora. A casa de Adão pode não ser das maiores, mas está localizada no paraíso. No paraíso é um lugar onde eu queria morar. Se a gente olhar para os condomínios que existem aqui em Valença, em Salvador, em região, não chega perto do que era morar no paraíso. Se a gente chegar em qualquer lugar, em qualquer mansão, não chegará perto do que era morar no paraíso. Em segunda coisa, eu te faço entender que Adão é alguém que nasceu para dar certo, porque Adão não precisava trabalhar. Adão não suava. Adão não precisava fazer nenhum esforço. O alimento era produzido. A primeira coisa que eu te falei era o ambiente que ele vivia. A segunda coisa é que Adão não precisa trabalhar. Gabriel, qual é o terceiro motivo que você vai me fazer acreditar que Adão é alguém que nasceu para dar certo? É porque todo dia Deus descia do céu para pessoalmente bater um bate-papo com Adão. Imagina a alegria de Adão em todo dia, na viração do dia, saber que é o próprio Deus que vai fazer aquele culto. E que o pregador não seria alguns pregadores que existem por aí, mas sim o próprio Deus falando com ele como um bom pai. Eu te dei 3 motivos ainda para você acreditar nisso. Primeiro foi que o primeiro motivo para a gente acreditar que Adão é alguém que nasceu para dar certo é que ele mora no ambiente certo. A segunda coisa é que ele não precisa trabalhar. A terceira é que todo dia ele tem um momento de bate-papo com Deus. Gabriel, e qual é a quarta coisa que você me faz acreditar que Adão era um homem sortudo? Adão não tinha sogra. Para alguns isso é um privilégio. Mas vamos lá. Adão é alguém que nasceu para dar certo. Adão é alguém que o céu selecionou para dar certo. Porém, Deus faz uma promessa para Adão, ou pede um pedido especial para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. É como se Deus estivesse selecionando para Adão e dizendo para ele: eu vou te dar tudo o que você precisa, mas só não descumpra algo que eu vou pedir para você. Um simples pedido: não coma do fruto do bem e do mal. Foi aí nesse momento que a serpente percebeu
que Adão é alguém que nasceu para dar certo, mas tem uma brecha que pode fazer isso cair por água abaixo. O problema começa quando o diabo sabe que você é alguém que o céu selecionou para dar certo, mas existe uma brecha que pode estragar tudo isso. Eu vim aqui nessa tarde para te dizer que você é alguém que o céu tem muito carinho, e um carinho especial, mas tem algumas coisas que o céu te proíbe fazer. E o diabo sabe muito bem disso, que você é alguém que foi selecionado para dar certo. Você é alguém que foi selecionado para avançar. Você é alguém que foi selecionado para romper. Mas tem uma brecha que pode fazer isso tudo se estragar. Mas vamos dar continuidade ao texto, que isso é apenas a nossa introdução. Daqui a pouco a gente aquece, dá um glória a Deus bem alto. Mas vamos lá. Qual foi a estratégia que o diabo utilizou, a serpente utilizou, para tirar Adão e Eva do seu foco? Qual foi a estratégia? A estratégia, pasme, foi colocar uma dúvida. Gabriel, e há perigo em ser duvidoso? Há algum perigo em duvidar, em ser meio duvidoso? Tem. Existe uma igreja em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, que o próprio Deus vai falar para essa igreja: quem deras que tu fosse quente ou tu fosse fria. Isso aqui, por muito tempo, eu acreditava que se tratava de uma frieza espiritual. Por muito tempo eu acreditei que isso aqui, Deus estava falando: quem dera que você fosse frio espiritualmente, ou quem dera que você fosse quente espiritualmente, se é que existe essa expressão. Gabriel, me explica o que você quer chegar. É simples. Dentro desse contexto aqui dessa igreja, existem duas cidades. Uma cidade corre um rio de água quente, do outro lado corre uma cidade de rios de águas frias. A gente sabe que quando a água quente se choca com a água fria, acaba gerando um choque térmico. Esse choque térmico faz mal para a gente, pois causa ânsia de vômito. É por isso que Deus está dizendo que vomitaria esse povo, pois esse povo era indeciso. O que Deus está cobrando desse povo aqui não é que eles sejam quentes espiritualmente ou frios espiritualmente. O que Deus está exigindo desse povo é que esse povo tenha uma decisão: ou que tome apenas da água quente, ou que tome apenas da água fria, mas oscilar entre as duas águas não dá certo. O que Deus está cobrando desse povo é isso: que o povo seja decidido, que se decidisse entre consumir de uma água ou consumir da outra. Das duas não tem como consumir. Gabriel, e qual é o perigo de eu ser meio duvidoso? É porque o duvidoso, ele não tem o lado certo, e o duvidoso uma hora pode te trair. É por isso que você tem que se afastar de pessoas duvidosas, pessoas que não têm um comportamento decidido, pessoas bipolares, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora está com você, outra hora não está. É isso que o céu está